Antes de iniciar a resolução da questão que nos foi enviada, muito importante nós fazermos algumas observações que são extremamente necessárias. Lembre que talvez você já tenha ouvido falar que as vírgulas elas indicam pausas. Talvez até você tenha ouvido também e tenha imaginado que as pausas indicam vírgulas. Lembrando que é verdade que as vírgulas indicam pausas na leitura, mas as pausas na leitura não indicam necessariamente vírgulas. Então, muito importante ter esta ideia presente logo ao início de nossa abordagem. Uma outra observação extremamente importante de você lembrar, ter presente, é que e verificar na hora de resolver as questões que existem vírgulas que são colocadas entre os termos do período e vírgulas que são colocadas entre orações. Vírgula entre termos do período e vírgula entre orações. Muito importante distinguir já de imediato este detalhe. Lembre ainda que é muito importante você nunca usar vírgulas entre termos que se complementam. Assim, você não deve usar vírgula entre o sujeito e o verbo, não deve usar vírgula entre o verbo e os seus objetos, e nem a vírgula entre palavras nucleares e seus adjuntos ou complementos nominais. Muito atento a este detalhe. Nunca use vírgulas entre os termos que se complementam, como, por exemplo, o sujeito e o verbo e seus objetos, e as palavras nucleares e seus adjuntos ou complementos nominais. Nunca use vírgulas entre estes termos. Agora, também igualmente importante é lembrar que as vírgulas devem ser colocadas marcando inversões de adjuntos adverbiais, intercalações de expressões corretivas ou explicativas, bem como a anteposição de objetos pleonásticos e do nome de lugar à data. A vírgula também deve ser usada para marcar a elipse do verbo, para separar elementos coordenados, para separar o aposto e para separar o vocativo. Já as vírgulas separando orações devem ser usadas para separar as orações intercaladas, para separar as orações adjetivas explicativas, as orações adverbiais, principalmente quando elas vierem antepostas à oração principal, as orações subordinadas reduzidas e as orações coordenadas. Dito isto, vamos à resolução da questão que nos foi apresentada. O emprego da vírgula está plenamente de acordo com a norma padrão no seguinte período. Lembre que o período é marcado por ponto. Observe a alternativa A. Agricultura depende. Observe quem depende de alguma coisa. Esse de serviços é complemento objeto indireto do verbo depender. Nós nunca podemos usar a vírgula separando um verbo de seu complemento. A alternativa A já está eliminada por este detalhe. A alternativa B, a água é uma das maiores dádivas que o planeta nos concede. Observe que nós temos aqui um pronome relativo. Com que pronome relativo? Se ele é um pronome relativo e eu tenho uma oração, ele faz parte de uma oração subordinada adjetiva. Quando você tiver uma oração subordinada adjetiva, esta oração subordinada adjetiva, olha, ela para ser separada, ela deve ser explicativa e não restritiva. Então, esta oração, para ser separada por vírgulas, é necessária que ela seja uma oração adjetiva explicativa. Lembre que, separando orações adjetivas e explicativas, nós nunca teremos uma única vírgula. Nunca teremos uma única vírgula, nós deveríamos ter obrigatoriamente duas vírgulas. Então, ou nenhuma vírgula, para simplificar para você na hora de resolver a questão, quando que for pronome relativo iniciando uma oração, ou vão aparecer duas vírgulas, ou nenhuma. Nunca uma vírgula. Alternativa B já está eliminada. A alternativa B já está eliminada.
A alternativa C é a alternativa correta, vamos deixar para o final. Vamos à alternativa D. O Brasil tem a maior diversidade de todas as partes. Observe que esse de todas as partes é complemento de diversidade. É complemento de diversidade. Olha, tem a maior diversidade, né? Ou a maior diversidade. A maior diversidade de todas as partes do planeta Terra é um complemento objeto direto. Nunca separe uma palavra da palavra que lhe completa o sentido. Nunca separe uma palavra nuclear do seu adjunto nominal ou nem do seu complemento nominal. A alternativa D é eliminada. A alternativa E. O fato que devemos nos preocupar com o fato de que devemos nos preocupar com o meio ambiente e economizar água deixou de ser há muito tempo um simples recado. Olha, deixou de ser o quê? Deixou de ser o quê? Deixou de ser um simples conceito. Entre o verbo e o seu complemento apareceu, olha, uma oração intercalada, toda uma oração intercalada. Então, essa oração intercalada, que é a oração há muito tempo, essa oração intercalada, que é a oração há muito tempo, ela deveria estar separada por duas vírgulas, marcando aqui, olha, marcando aqui uma intercalação. A alternativa E é eliminada, a alternativa E é eliminada. A alternativa correta para esta questão é a alternativa C.